do PSDB, a vinda do Datena para esse projeto, nunca foi sobre um cargo, nunca foi sobre uma troca, mas é o fato da gente acreditar que a cidade de São Paulo precisa de uma alternativa e de uma alternativa que discuta os problemas e as soluções. Então, qual é a posição específica que o Datena vai ocupar, qual é o que vai acontecer em julho, no momento de convenção partidária, como eles mesmos disseram, o futuro a Deus pertence. Agora, o que eu sei é que esse projeto com o Datena e com o PSDB fica muito maior. Bom, como a senhora disse que o projeto com o Datena ficava muito maior, eu lhe pergunto se agora ele fica muito menor sem o Datena. E se a senhora se ressente, se arrependeu de ter incentivado o Datena a migrar para o PSDB? Porque para quem nos acompanha e não tem esse contexto, ele estava no PSB, desculpa, seu partido, e por uma ideia de não ter uma chapa única, só de PSB, a senhora incentivou que ele fosse para o PSDB, que estava prometendo lhe apoiar naquela ocasião. Tem duas coisas que eu aprendi em casa e também aprendi no Congresso Nacional. A primeira delas é que você ser correto, ter palavra, ser honesto, nunca vai ser uma opção ruim. Então, jamais vou me arrepender de ter sido correta nessa história, por mais que os demais não tenham sido comigo. Isso eu aprendi em casa. A gente faz a nossa parte e Deus ajuda quem cedo madruga. Do outro lado, aprendi em Brasília que traições são comuns, que as pessoas dão a palavra e a palavra é jogada ao vento. O que a gente tem que fazer é ter um projeto que não é baseado em cargo, em poder por poder, mas para resolver as questões que as pessoas estão trazendo. E nada mudou nesses últimos meses, o projeto só cresceu. Tanto é que o PSDB ainda tem dúvida se o Datena será candidato. O PSDB vive uma super confusão, a gente viu que foi a convenção. Mas agora quem fala por eles são eles. Eu não tenho nenhum comentário a fazer. O que eu sei é que os maiores nomes do PSDB, que foram tão importantes para essa cidade, e de novo, os maiores nomes da centro-esquerda, centro-direita, estão nesse projeto. Porque sabem que a gente tem aí 4 candidatos que representam ou eles mesmos ou representam outros homens. O Boulos só fala do Lula. O Nunes fala do Bolsonaro, um pouco envergonhado, mas fala. Datena é sobre Datena, Marçal é sobre Marçal. Eu e a professora Lúcia colocamos um projeto na mesa que a gente levou meses para construir, com os maiores nomes. A gente fala do quê? A gente fala de educação. A gente fala de empreendedorismo. A gente fala da importância de você colocar a periferia no centro. A gente fala do absurdo que é você ter em São Paulo uma diferença de expectativa de vida de 20 anos a depender de onde você nasce. A gente fala do quanto essa cidade está falhando de cuidar de quem precisa, com tanta gente na rua, com criança sem ser alfabetizada, com a gente caindo tanto no ranking da educação. A gente fala sobre quão difícil é abrir um pequeno negócio nessa cidade. A gente fala sobre a Cracolândia e como é que a gente vai desmontar esse sistema. Tem uma diferença gigantesca. A gente não está aqui pela Tabata, pela Lúcia, pelo PSB. A gente está aqui porque a gente não aguenta mais. E a gente reuniu as melhores pessoas e as melhores ideias para cuidar de São Paulo. Essa é a diferença. A senhora citou periferia e os votos que a senhora recebeu, por exemplo, em 2022, mostram que o seu eleitorado estava bem concentrado nas regiões mais ricas, Pinheiros, Jardim Europa, por exemplo. Embora tenha saído da periferia, a periferia ainda não lhe dá uma... Discordo. Discorda? Foi por isso que eu entrei na política. Candidato, para a gente concluir, saiu uma pesquisa da Datafolha nessa quinta-feira e o senhor aparece com 14% das intenções de voto ao lado do Datena. Então, o senhor tem ali um primeiro pelotão de Nunes e Boulos e um segundo pelotão com o senhor e com o Datena. E segundo a mesma pesquisa, 30% dos eleitores da cidade dizem que não vão votar no senhor de jeito nenhum. Eu queria lhe perguntar, o que o senhor vai fazer, qual é a sua estratégia para crescer num primeiro momento e qual é a sua estratégia para diminuir a resistência do eleitorado de São Paulo nesse patamar dos 30%? Olha, Nato, se eu contar a estratégia para crescer, o Boulos vai copiar. Então não vou contar a estratégia de crescimento, tá? Mas eu vou prometer algo. Essa campanha, infelizmente, vai ser uma guerra, porque a gente não está mexendo com gente amadora. É gente do Foro de São Paulo. É gente que não admite, inclusive você entrevistou o Guilherme Boulos aqui, ele não admitiu o amante dele chamado Maduro, ele não entende que aquilo é uma ditadura. Ele saiu, escorregou igual sabonete nas perguntas e quero te dar os parabéns, você foi brilhante assistir.
assisti as outras entrevistas e foi de altíssimo nível. Se todas as entrevistas forem igual você está fazendo aqui, a gente vai ter um ganho aqui na cidade de São Paulo. É o seguinte, quando você percebe que existe um investimento de milhões em pesquisas, é para mudar a opinião com as pesquisas. Vou fazer um desafio para todo mundo. Vocês vão pegar no Google a Exame. A Exame de anteontem, ela colocava o Ricardo Nunes na frente. A Exame no outro dia já colocou o Boulos na frente. Vou te falar o que é pesquisa. Pesquisa e a eleição e a mineração, você só conhece na apuração. Você imagina a gente, Flamengo e São Paulo, eu que sou São Paulino, estava assistindo o jogo, né? A gente ganhou de 1-0 dos flamenguistas. Você imagina o Instituto de Pesquisa perguntando pro Flamengo, quem vai ganhar? Flamengo vai ganhar. E quem que vai ganhar pro outro? E quem que você rejeita? Deixa eu te explicar uma coisa. Tem alguns viés na pesquisa. Primeiro é quem paga. Segundo, o horário que você está fazendo, o lugar que você está fazendo e a ordem, o método que você está utilizando. Como eu sou analítico, eu gosto de ver essas pesquisas, não para ficar preocupado onde eu tô. Porque eu acabei de chegar. A pergunta que eu faço para todo mundo é como que alguém que acaba de chegar no primeiro dia, em 48 horas, tem 10% de pesquisa? O que esses caras fazem? Eles fazem de tudo para desanimar os concorrentes. E aí, sabe o que acontece? As pessoas realmente desanimam. Eu sei de uma coisa, a eleição é dia 6 de outubro. E até o dia 6 de outubro a gente tem um probleminha. As pessoas vão ver quem é de verdade. Vai ver, por exemplo, que a Tabata, ela está sendo um para-choque de comunista. Ela não fez uma pergunta para o Boulos ontem. Para quem não leu o debate, deixa eu te explicar o debate. O Ricardo Nunes, ele não tem perfil para ser prefeito e ele foi o mais atacado porque ele é o prefeito. Não é porque ele é o mais forte, é porque ele é o prefeito. Ele é o candidato mais caro de todos, com 12 partidos de coligação. O Boulos é o PT Kids, é o PSOL. Só tem um prefeito do PSOL no Brasil, que é lá no Pará, e tem 70% de rejeição. Para a esquerda, o Boulos é uma piada, só que não tinha outra pessoa para colocar aqui, e colocaram o PT Kids. Aí o que acontece? Colocaram também o Datena. O Datena não quer de forma nenhuma ser prefeito, mas ele está indo para ver até onde vai. Eu queria pedir para vocês levarem a sério e entender o jogo. O Datena é amigo do Boulos e fez aquela dobradinha junto. A Tabata não faz pergunta para ele. E de um lado está fazendo o quê? Tá ali aguentando o tranco para ver se continua prefeito. Só que isso não é vantajoso para a cidade. Foi aí eu termino a resposta, falando o seguinte. Quando eu vi o PL sacando o Salles, eu percebi que tinha alguma coisa errada aqui na cidade de São Paulo. Foi onde eu decidi ser prefeito dessa cidade. Agora, para terminar, porque o nosso tempo já está nos últimos instantes. Se eventualmente o senhor não for para o segundo turno, o senhor apoiaria quem? Não vai ter segundo turno. E já que está acabando, eu queria aproveitar, Natuza, a gente se conheceu no negócio do Rio Grande do Sul, eu queria te fazer uma pergunta, até para a gente terminar esse assunto. Você acabou, num programa de televisão, fazendo uma... Eu quero deixar em aberto aqui, eu nem vou adjetivar o que você fez, mas eu acredito que foi um pouco fora da realidade falar que eu fiz fake news por conta de Paulo Pimenta e tudo. E foi comprovado pelo SBT, pelo governador do estado de Santa Catarina. Eu fui um dos civis que mais ajudaram o Rio Grande do Sul. Encaminhei 206 carretas para lá, foram milhões de suprimentos, mandei minhas aeronaves, parei minhas empresas, criei aplicativo de resgate, fiz tudo. Eu não quero medalha de herói, ninguém precisa falar que eu sou herói, mas eu queria saber de você. Porque na injustiça que você, como uma jornalista, acabou fazendo, eu tive 56 milhões de visualizações e uns 200 mil comentários e acabou criando uma indisposição entre eu e você. Eu queria saber se você sustenta aquilo que você falou da minha pessoa, né, que eu produzi fake news, ou se você, né, de alguma forma vê que aquilo foi um erro, que eu quero até remover o processo que eu fiz contra a Rede Globo e a sua pessoa, porque eu não tenho interesse em levar isso adiante. Candidato, a gente precisa realmente, senão o senhor vai acabar tendo um tempo maior do que os outros, e isso não é justo. Você se arrepende ou não de ter falado? Que para mim está tudo bem. Está mantido e o tema é eleição. Candidato, o tema não sou eu, infelizmente. É porque prejudica, o tema sou eu. Você falou de mim, aí o tema prejudica a minha pessoa. Sim, Quero mudar de assunto agora, candidato, para um assunto de ordem mais política. Primeiro, eu vou pedir para rodar aqui um vídeo do senhor. Vamos acompanhar. Então, é preciso ter coerência e usar o mesmo critério, independente do campo político de cada representado. Efetivadas tais digressões jurisprudenciais e fáticas, revela-se incontestável a inexistência de justa causa para acolhimento da representação. Ante o exposto, tendo em vista o teor dos fundamentos acima alinhavados, voto pela ausência de justa causa
para acolhimento da representação proposta pelo PL em face do deputado André Janones, arquivando-se, por conseguinte, o presente feito. Esse é o voto. Obrigado, presidente. Aí eu quero voltar um pouco no tempo para uma afirmação que o senhor fez, que eu vou reproduzir aqui. Abre aspas. Rachadinha é corrupção. É mais uma de tantas razões para Bolsonaro ir para a cadeia. Palavras suas. O senhor sempre se sai pela tangente dizendo: o meu voto, a minha recomendação para arquivamento do caso Janones é por causa da jurisprudência, porque teria sido uma irregularidade cometida antes do mandato. Eu não quero entrar nesse aspecto, porque eu quero entrar no que o senhor pensa. Se a rachadinha é corrupção, e se o Bolsonaro mereceria, aos seus olhos, ir para a cadeia por causa da rachadinha, por que o senhor ajudou a livrar o Janones? Vamos lá. Primeiro, o que eu disse nessa frase que você citou, talvez há uns 3 anos, quando foi suscitado o caso dos 51 Exatamente. imóveis, Queiroz e tal, eu reafirmo aqui hoje na sua frente. Rachadinha é corrupção, rachadinha é crime, independente de quem o pratique, seja o Flávio Bolsonaro, seja o Janones. O que estava em jogo no Conselho de Ética, eu não posso deixar de falar disso, Natuza, porque esse é o ponto. Se você quer conhecer minha posição, eu preciso falar disso. O que estava em jogo no Conselho de Ética era o seguinte: você tinha, isso não é legislação, não era o Código de Ética Parlamentar, não era o regimento interno da Câmara, era jurisprudência, precedente de decisões. Você tinha uma jurisprudência que livrou alguns deputados do PL de serem sequer levados ao Conselho de Ética. A mesa diretora nem mandou, porque teria ocorrido o crime do 8 de janeiro antes da posse da atual legislatura, que foi em 2 de fevereiro. Você tinha um conjunto de casos, sobretudo contra a direita, contra deputados da direita, em representações que inclusive o meu partido fez, e que não foram acatados sob o argumento de uma jurisprudência técnica de que isso aconteceu antes da atual legislatura. Não é razoável ter 2 pesos, 2 medidas. Não é razoável, quando é de um campo político, usa um critério que foi antes da legislatura, não pode julgar, e quando é de outro campo político, se usa outro critério, para fazer um linchamento do PL de deputados bolsonaristas, porque pelo papel que o André Janones teve na campanha do Lula. Esse tipo de coisa eu não defendo. Eu defendo o seguinte: se o Janones for considerado culpado pela investigação que está sofrendo, PF, Ministério Público Federal, está no Supremo o inquérito dele, que ele seja punido com prisão, com o que for, assim como deveriam ter sido punidos os bolsonaristas, o Flávio Bolsonaro, o Queiroz, que acabaram sendo absolvidos para a justiça. Minha posição é literalmente a mesma. Eu queria só pontuar uma outra coisa para apontar a hipocrisia, não sua, você como jornalista tá no seu papel de cobrar, mas dos meus adversários, Natuza. Porque eu vi o atual prefeito usando esse tipo de argumento. Eu fiz um parecer. O Conselho de Ética votou por 12-5, se eu não me engano, 12-4. Um desses votos, dos 12, é de um deputado do partido dele. O André Janones faz parte do Avante, que é um partido que está apoiando o Ricardo Nunes, não está na minha coligação. Então, veja, eu agi com a coerência do critério que estava sendo utilizado na Câmara dos Deputados, mas não livrei o André Janones, eu dei um voto. O Conselho de Ética tomou essa decisão por 12 votos a 5 ou a 4, não me lembro exatamente o quanto, mas é isso que está em jogo. E reitero para terminar, rachadinha é crime, seja do Janones, seja do Bolsonaro, seja do Ricardo Nunes, agora nas creches, recebendo cheque em favorecimento de entidades que eventualmente ele tenha ajudado a obter convênio. Ainda me pegando num ponto da sua resposta, o senhor bateu bastante na tecla de que é preciso usar um peso e uma medida só. Quando o senhor diz isso sobre a rachadinha se referindo a Bolsonaro especificamente, não havia condenação, não havia na justiça nenhuma conclusão do caso. Processo. Havia processo. Como há contra o Janones. Só que ali o senhor disse que ele era corrupto. Ali o senhor disse que ele merecia ir para a cadeia. Se é um peso e uma medida só, o senhor está dizendo, então, que o Janones, mesmo sem condenação, praticou corrupção e merece ir para a cadeia? Deixa eu te dizer, Natuza, o papel do Conselho de Ética
foi um julgamento de procedência e não de mérito. Não, eu estou falando do que o Era senhor isso que pensa. estava em Porque se, questão. se a sua linha de raciocínio tem acusação de rachadinha. É a mesma coisa que nós pretendemos fazer, impedir que a droga, a cocaína, as drogas K, o crack, que o Brasil é o maior consumidor de crack do mundo, o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, isso não pode chegar até o coitado do dependente químico. Não é só na Cracolândia, candidato. É na cidade de São Paulo inteira. Agora eu vou perguntar uma coisa para o senhor. Eu já vi esse diagnóstico com maior ou menor propriedade uma centena de vezes. Uma centena de vezes. E esse seu diagnóstico, ele é perfeito. É exatamente assim que a coisa acontece. E não é com solução fácil. O que eu não vejo com frequência... Não estou dizendo que é fácil, calma, mas calma. ela é perfeitamente de resolução. Eu acho que o senhor vai me deixar terminar a pergunta, né? Se você atuar de forma firme e contando com todos os atores que envolvem a segurança, inclusive justiça, governo do Estado, você consegue tentar resolver. Eu não vou dizer que nós vamos resolver, mas nós vamos tentar resolver. Se você não fizer nada, ou tomar medidas esdrúxulas, como colocar grades no centro de São Paulo e ficar prendendo o dependente químico toda hora, você não vai resolver. Eu tenho até dúvidas de quem está por trás do que acontece no centro de São Paulo, por exemplo. O que você está dizendo com isso? Eu estou dizendo com isso que o PCC ele pode estar envolvido em espalhar o terror pelo centro. Famílias de tataranetos, netos, que criaram as suas famílias ali, tiveram que vender ou alugar aqueles prédios do centro da cidade, embora dali, foram expulsos pelo crime organizado. Quem me diz que o crime organizado não utiliza laranjas para comprar ou alugar esses prédios do centro e depois, de repente, o próprio crime organizado pode dar ordem de não ter mais droga no centro e eles venderem esses prédios que eles estão comprando a preço de banana por bilhões, entendeu? Isso acontece na Zona Leste. Nós tivemos um indivíduo preso que lavava droga para o PCC, que lavava dinheiro para o PCC. E esse é o ponto principal. Se você quer combater o crime organizado, você tem que dar no meio do crime organizado combatendo a lavagem de dinheiro. O sujeito lavava 80 milhões de dinheiro da droga para um tal de cara preta e sem sangue, que ele passou a dever para o cara preto e o sem sangue, e dizem, produto de investigação da Polícia de São Paulo, que esse cidadão mandou matar o cara preta para não pagar. Só esse cidadão teria lavado quase 200 milhões em imóveis da Zona Leste de São Paulo. Candidato, Há informações de que conjuntos habitacionais que foram construídos em comunidades, o PCC já invadiu isso. Se você não resolver a história do crime organizado, não vai ficar só a Cracolândia sob essa condição de terror. A cidade inteira sem o direito de ir e vir e estar. Eu quero entrar nesse ponto. Mas antes, duas coisas, candidato. Eu sei que é muito difícil sair do papel de apresentador e ir para o papel de entrevistado. O senhor precisa me deixar entrevistá-lo. Eu preciso conseguir fazer as perguntas. Só um minutinho, o senhor me deixa terminar. Só com um detalhe, eu também preciso ter o direito de responder. Claro, mas o senhor Você disse que eu teria 1 hora para responder. Mas o senhor precisa ouvir as minhas perguntas. O senhor começa a falar antes de eu terminar. Eu ouvi todas e respondi todas. 6 minutos de uma pergunta só, candidato. Eu não creio que os eleitores de São Paulo... Mas um assunto como a Cracolândia não pode englobar mais do que 6 minutos. O senhor já ouviu falar de uma expressão... O senhor já ouviu falar de uma expressão... Você não pode resolver... Natuza, eu não quero te contradizer. Mas você não pode falar de problemas complexos em segundos. Candidato, não é esse o ponto. O ponto é que... O senhor já ouviu falar numa expressão chamada interrupting? É quando o homem não deixa a mulher falar. Eu não imagino que seja... Desculpe, não é esse o meu objetivo. Então, o senhor vai ter toda a liberdade... qualquer entrevistador, independente de gênero, a minha ação Mais sempre uma vez, foi o senhor essa. não deixa eu falar. Agora, só quero... porque você fez uma comparação absolutamente indevida. Eu respeito as mulheres e tenho muito respeito pelas mulheres. Eu não estou Agora, dizendo... eu estou falando com uma entrevistadora independente de gênero. Se você fosse homem, eu teria respondido da mesma forma. Você me faz uma pergunta complexa vamos e quer pergunta. Que eu responda rapidamente. Não, é impossível candidato, isso. Eu quero só que o senhor ouça as minhas perguntas. Eu só ouvi. Isso.
Queria aproveitar aqui e parabenizar, porque quando a gente tem uma concessionária que presta um serviço, que atende o passageiro. Vou fazer uma rápida descrição para quem só ouve. A gente mostrou 2 vídeos. Um vídeo de um usuário de um ônibus da Transwolf revoltado, quebrando tudo por causa do tempo de espera, e a gente vê ali fila do ônibus lotada. A segunda imagem é uma imagem do senhor no dia 10 de abril, indo a essa mesma empresa de ônibus no dia seguinte em que dirigentes da Transwolf e da UpBus, portanto, da empresa que motivou ali, que a gente viu o quebra-quebra, serem alvo dessa investigação. Por que o senhor foi a uma empresa suspeita de associação com o crime organizado, com o PCC, parabenizar o trabalho dela? Porque, veja, é uma questão, não é nem uma questão técnica. Se eu tenho um compromisso marcado com alguém e esse alguém sofre uma batida policial por associação com o tráfico de drogas ou com uma organização criminosa, a primeira coisa que eu faço é não ir. Não vou. Porque isso pode, inclusive, comprometer a minha imagem. Mas e o passageiro? E o passageiro? Mas o senhor não pensou... Eu penso no passageiro. Mas o senhor pensou o que no passageiro? Eu penso no passageiro. Mas o que o senhor pensou no passageiro? Eu queria entender o seu raciocínio. De manter o serviço funcionando sem interrupção. Porque existia o risco da empresa parar de atender as pessoas porque foram alvo de investigação da polícia? Exatamente. O que aconteceu, Natuza? Então o senhor está refém da empresa de ônibus que é alvo de conluio com o PCC? Não. Eu fiz a intervenção da UpBus, não foi decisão judicial. A decisão judicial foi para fazer a intervenção na Transwolf. Quem definiu a intervenção na UpBus foi eu. Estou falando aqui ao vivo. A determinação que veio da justiça é o seguinte, faça a intervenção na Transwolf. Eu reuni a minha equipe e falei, eu vou fazer também na UpBus. Eu fiz. Não foi determinação judicial. Por que eu fiz? Porque o Ministério Público estava investigando aquela empresa, as 2 empresas. Falei, bom, se o Ministério Público está investigando essa aqui também, então também vou fazer a intervenção. Estou afirmando aqui, para vocês, ao vivo, aqui com a Natuza. A determinação da justiça foi para fazer a intervenção na Transwolf. Decisão minha e da minha equipe. Fazer da Transwolf e nossa, por mera deliberalidade, de fazer na UpBus. Agora, o que acontece? Quando você faz uma intervenção, os funcionários ficam com medo de não receber o salário, os fornecedores já dizendo que não ia mais fornecer, porque com medo de não receber. Eu não fui só na UpBus, eu fui na Transwolf. E fui à tarde e fui à noite. E por que eu fui? Para dizer aos funcionários, olhe, nós não podemos parar. Essas 2 empresas são mais de 1.500 ônibus, transportam mais de 700 mil passageiros por dia. Era muito importante, que eu, como prefeito, garantisse a continuidade do trabalho. Com a intervenção, garantisse a continuidade do atendimento para o passageiro. É que tem gente, pessoal, que não tem ideia do que é você não ter uma linha de ônibus funcionando, o transtorno que as pessoas passam. Né? Tem gente que nunca viu, nunca pegou. Eu, como já peguei muito ônibus, eu sei o que é. E o quanto que é importante a pessoa poder ir para o ponto, pegar o seu ônibus e poder ir para o seu trabalho ou para o local que ele deseja. Agora, a minha ida lá na UpBus deveria ser vista como algo positivo. Agora, os oposicionistas ficam usando para dizer, como é que você foi na empresa que fez a intervenção? Eu fui lá, chamei os meus interventores. Quem que eu fiz para fazer a intervenção? Um funcionário de carreira da empresa aqui que faz o controle dos ônibus, que tem 37 anos de empresa, 37. Coloquei um procurador da Procuradoria do município, coloquei um auditor fiscal e um controlador da controladoria. Olha o quanto que a gente foi enfático e rígido nisso. Eu vou lá à noite, reúno aquelas pessoas e falo, como é que está aqui? Prefeito, está tudo bem, todos os ônibus saíram direitinho, o fornecedor do óleo diesel disse que não ia fornecer, mas aí, por determinação do senhor, já liguei, falei, pode fornecer que a gente garante o pagamento. Não atrasou, não parou linha, o serviço funcionou e eu falei, eu estou aqui, está tudo bem, pessoal, está tudo tranquilo, a empresa está funcionando, os pagamentos estão em dia. Foi isso que eu fiz. Isso aí, as pessoas deviam me elogiar, que eu não fiquei no gabinete lá no ar-condicionado. Eu fui para o front, Natuza, eu fui pessoalmente, em uma empresa e na outra empresa. Entendo. E na minha sala eu tenho lá
vários telões, eu mandei encher de câmera lá. Eu fico vendo 24 horas a operação, porque o que não pode, Natuza, é o ônibus parar. Sim, candidato, mas olha só para deixar claro que eu acho que eu disse que o senhor no dia seguinte foi à Transwolf e o senhor foi na Upbus. Na Upbus. E o vídeo é numa linha da Transwolf. Mas vamos lá. Qual foi o resultado da investigação da controladoria do município em relação a essas duas empresas? Porque até agora, salvo engano, essa investigação não saiu. Se foi feita intervenção, imagino que vocês tenham acesso a dados que nós não temos. Onde está o resultado dessa investigação? Muito boa pergunta. Mas só para esclarecer, ali quando teve aquela queixa ali, que foi uma matéria da Globo, com relação a um passageiro que atrasou no terminal Varginha, sabe o que eu fiz no dia seguinte? Eu fui para lá. Eu fui lá no terminal Varginha, chamei a empresa, falei, quero saber como é que está isso aqui. Chamei, eu até publiquei na minha rede social. Chamei a fiscal, adequou, aí colocou mais ônibus. Eu tirei 2 linhas da empresa Transwolf. Eu determinei, retirei 2 linhas dele, inclusive aquela que, se não me engano, era linha Papai Noel, bairro Papai Noel. E fui ver que estava de 6 em 6 minutos a saída do ônibus. Então, o meu jeito de governar, gente, é esse. E tem que ser assim. Deu problema, eu tô lá. Você sabe que quando caiu as casas dentro de Paraisópolis, que desabou as casas, era um sábado, meia-noite, onde é que eu estava? Lá dentro de Paraisópolis acompanhando. Quando pegou fogo na favela lá do Pernilongo, no Boi Malhado, na Zona Norte, eu fui para lá participar. Quando pegou fogo agora, aqui na Olaria, no Campo Limpo, eu fui para lá, junto com as pessoas. Então, esse é meu estilo de ser, de estar junto em todas as situações. Deu um problema, se eu estiver aqui com a Natuza agora, e tomara a Deus que nunca aconteça, que não venha acontecer, mas se acontecer um problema, eu vou sair daqui e vou para lá para resolver o problema. Agora, é o meu jeito de ser. Tem problema na empresa, eu vou. Tem problema lá, eu vou. E o prefeito tem que ser assim, Natuza.